O convite chegou pelo chat do grupo da família. A mensagem, perfeitamente redigida pela minha mãe, transbordava decepção e preocupação. Reunião de emergência da família. Quinta-feira, 19 horas. Alexander precisa da nossa ajuda com a situação dele. Situação. A minha situação. É assim que eles estão chamando a minha decisão de deixar meu prestigiado emprego em consultoria para abrir minha própria empresa. 2 anos de provocações sutis, ligações preocupadas e sugestões nem tão sutis assim sobre empregos de verdade, com benefícios de verdade. Eu estava sentado no carro, parado em frente à casa dos meus pais estilo colonial, a mesma onde cresci, onde sucesso era medido em diplomas da Ivy League e cargos executivos. O Range Rover da minha irmã Emma estava na entrada circular da garagem, ao lado da Mercedes do meu pai e do BMW inchado dele. Meu Toyota Corolla parecia completamente fora de lugar. Exatamente como eles vinham me enxergando ultimamente. Meu celular vibrou. Mais uma mensagem do Marcos, meu CFO. A matéria da Forbes sai às 20 horas, horário de Nova York. Está pronta para isso? Respondi, momento perfeito. A intervenção da família começa às 19 horas. A resposta dele foi imediata. Insano. Quer que eu mande um carro para te resgatar? Nem precisa. Algumas coisas valem a pena. Chequei meu reflexo no retrovisor. Nada de grife hoje. Só um blazer preto simples sobre uma camisa branca. Maquiagem leve. Cabelo preso com cuidado. Que eles pensem que eu não posso pagar por algo melhor. Isso só deixaria a revelação ainda mais doce. A porta se abriu antes mesmo que eu pudesse bater. Minha mãe estava lá, vestida como se fosse a um baile. Maquiagem impecável que não escondia completamente as linhas de expressão. Alexander, querido, você está atrasado. Por 2 minutos, mãe. Detalhes importam nos negócios, querido. E me conduziu para dentro. Algo que talvez você devesse considerar. A sala de estar parecia montada para uma intervenção corporativa. Meu pai, na sua postura de autoridade perto da lareira. Emma e o marido, James, no sofá de couro. Minha tia Patrícia, irmã da minha mãe, na poltrona. Eles até chamaram reforços. Ellie, filha da Emma, me deu um beijo no ar. Adorei o blazer. H&M? Brechó. Respondi, observando ela tentar esconder o choque. Moda sustentável. Super em alta. Papai pigarreou. Vamos começar. Estamos aqui porque estamos preocupados com você, Alexandra. Com a minha situação. Sentei na cadeira mais desconfortável da sala, de propósito, de frente para todos. Com as suas escolhas, corrigiu minha mãe. 2 anos atrás, você tinha tudo. Era sócia júnior em ascensão na Mackenzie. Tinha aquele apartamento de cobertura maravilhoso. E o Guilherme. Ah, sim. William. O banqueiro de investimentos com quem eles praticamente planejaram meu casamento antes de eu acabar com tudo para abrir minha empresa. E agora? Papai fez um gesto vago. Morando naquele apartamento minúsculo, dirigindo aquele carro velho, trabalhando, no que mesmo? Como você chama? Startup de tecnologia, James respondeu gentilmente. Embora o startup o implique um certo potencial de crescimento. E sorriu. Todos os dentes e a confiança de quem tem um MBA. Dei uma olhada no seu setor, disse James. O mercado está saturado. Não há espaço para novos jogadores sem um investimento sério por trás. Tive que conter o sorriso. James, que tentou levantar capital para sua própria startup 3 vezes antes de recorrer ao fundo fiduciário da família. James que, no mês passado, apresentou uma proposta para uma das minhas subsidiárias de investimentos sem nem saber. James que foi rejeitado. De novo. A gente só quer ajudar, acrescentou Emma. Não tem vergonha nenhuma em admitir que algo não tá dando certo. A Mackenzie te aceitaria de volta num piscar de olhos, completou minha mãe. Até a tia Patrícia resolveu entrar na conversa. A filha da Bárbara acabou de ser promovida a sócia lá. A mais jovem da história do escritório. Ela fez uma pausa carregada de significado. Poderia ter sido você.
Olhei pro relógio. 19h43, faltavam 17 minutos para a matéria da Forbes sair. Você nem contou pra gente o que sua empresa faz de verdade, reclamou minha mãe. Todo esse segredo, essas horas intermináveis, e o que você tem para mostrar? Meu pai se levantou. Assumiu a postura de CEO, a mesma de sempre, que ele usava em 1000 apresentações em salas de reunião. Estamos aqui para discutir sua empresa falida e planejar seus próximos passos. Não dá mais para fugir da realidade. O celular da Emma vibrou. Ela olhou, e depois olhou de novo. A compostura dela, sempre impecável, vacilou. Meu Deus, ela sussurrou, e depois mais alto. Por que o seu rosto está na lista 30 Under 30 da Forbes? A sala congelou. A taça de vinho da mamãe parou no ar, a meio caminho da boca. James pegou o celular da Emma. Isso é impossível. Ele começou a rolar a tela freneticamente. Isso não pode estar certo. Alexander Bennett, 28 anos, fundador e CEO da Neuros Solutions. Avaliação, 2 bilhões. 2 bilhões, confirmei, com calma. Essa foi a última avaliação após nossa última rodada de investimento. Embora esse número já esteja um pouco desatualizado. Meu pai afundou de volta na cadeira. 2 bilhões? Quer saber o que a minha empresa faz agora? Peguei meu tablet e abri nossa apresentação para investidores. A Neuros Solutions desenvolve sistemas de aprendizagem adaptativa guiados por inteligência artificial. Estamos revolucionando a forma como as máquinas processam e respondem a dados complexos. Aquele apartamento minúsculo onde eu moro é a menor unidade do prédio que eu possuo. Aquele Toyota velho comprei porque é prático e confiável. Como todo bom investimento deve ser. A taça da mamãe tremeu nas mãos. Mas você nunca disse nada. Você nunca perguntou. Estavam ocupados demais lamentando meu fracasso para perceber meu sucesso. Levantei-me e ajeitei meu blazer, o mesmo comprado num brechó. Nossa tecnologia está sendo implementada por gigantes da tecnologia no mundo todo. É por isso que tenho trabalhado tantas horas. É por isso que tenho sido reservada. E é por isso que, em mais ou menos 2 minutos, a Forbes vai publicar uma matéria de capa sobre como uma mulher de 28 anos construiu um império bilionário de tecnologia, enquanto sua família achava que ela estava quebrando. O celular da Emma não parava de vibrar. As notificações pipocavam à medida que o artigo era publicado. James parecia ter engolido um limão. Tia Patrícia já estava no telefone, provavelmente ligando para Bárbara, para contar que a filha dela de repente ficou bem menos impressionante. 2 bilhões, repetiu meu pai, em choque. Conferi meu telefone, exatamente quando recebi a mensagem do Marcos. Agora são 3 bilhões. Acabamos de concluir mais uma aquisição. Posso contar os detalhes depois. Mas tenho uma entrevista em vídeo com a CNBC em 1 hora. Eles estão fazendo um especial sobre líderes tecnológicos disruptivos. O silêncio foi ensurdecedor. Então minha mãe falou, em voz baixa. Mas por que você não nos contou? Olhei ao redor. Rostos atônitos. Certezas destruídas. A imagem que eles tinham de mim ruindo junto com a falsa noção de que sabiam quem eu era ou do que eu era capaz. Porque às vezes comecei a melhor forma de vencer, é deixar que te subestimem. É incrível o que você consegue construir quando ninguém está prestando atenção. Meu celular vibrou de novo. Meu carro chegou. Diferente do Toyota, esse é realmente caro. Vem com todo o pacote ensaio fotográfico da Forbes. Caminhei até a porta. Mas parei. Voltei-me. Ah, Emma. Aquela startup que o James apresentou no mês passado? Aquela rejeitada pela Bennett Ventures? Essa é a minha empresa de investimentos. Melhor sorte da próxima vez. Deixei-os lá cercados por suas marcas de luxo e ideias antiquadas sobre sucesso. Lá fora, um carro preto e elegante me esperava para me levar à próxima entrevista. Às vezes, a melhor vingança não é provar que estavam errados. É deixá-los perceber que nunca te conheceram de verdade. E que você estava só começando. A entrevista com a CNBC foi só o começo.
À meia-noite, meu celular explodiu de mensagens. Ex-colegas de faculdade lembrando subitamente da nossa amizade de longa data. Parentes distantes dizendo que sempre acreditaram em mim. E o mais revelador, uma avalanche de mensagens desesperadas da minha família. Mãe, Alexandra, por favor, nos liga. Precisamos conversar. Emma, meu Deus. Ellie, por que você nunca me contou? Eu sou sua irmã. James, sobre aquela proposta, talvez a gente possa almoçar e conversar? Pai, eu não entendo. Você teve todo esse sucesso e escondeu da própria família? Ignorei todos. Preferi focar na mensagem do Marcos. Ações subiram 12% após a matéria da Forbes. Tóquio abriu em alta. Tudo pronto para a reunião do conselho amanhã. Na manhã seguinte, entrei na sede da Neuritech, uma torre de vidro elegante no coração do centro financeiro. Meu nome estava discretamente gravado na pedra fundamental. O segurança me cumprimentou com um leve aceno. Bom dia, senhorita Bennett. No elevador, Maya, minha assistente executiva, me encontrou. Sua família está ligando desde as 6 horas. Sua mãe tentou entrar com aquele charme dela, mas a segurança seguiu o protocolo. Sorri. Claro que sim. Mais alguma surpresa? Sua irmã Emma postou no LinkedIn sobre sua brilhante irmã empreendedora em tecnologia e te marcou. O time de PR quer saber como responder. Não precisa. Deixe ela correr atrás da conexão agora. Meu escritório ficava no último andar. Mas eu o projetei para ser invisível da rua. Vidro opaco, sinalização quase imperceptível. O ambiente era moderno, mas discreto. Linhas limpas, móveis funcionais, paredes cobertas por quadros brancos repletos de códigos e algoritmos complexos. Nas telas espalhadas pelas paredes, o noticiário da manhã passava em silêncio. Alexandra Bennett, a maravilha da tecnologia que está revolucionando o mercado de inteligência artificial. Neuros Solutions, o gigante silencioso por trás da revolução do aprendizado de máquina. CEO jovem constrói império bilionário, em segredo. Uma batida leve na porta interrompeu minha leitura de tela. Senhorita Bennett, seu compromisso das 9 chegou. Virei-me, esperando minha reunião com o fundo de investimento agendada. Mas, em vez disso, quem entrou foi William. William. Meu ex-noivo. O banqueiro de investimentos. Meus pais nunca me perdoaram por ter deixado ele. Alexandra, disse ele, tentando aquele sorriso encantador que um dia funcionou. Você parece bem-sucedida. Estou exatamente igual à época em que você chamou meus sonhos de startup de fofos e admiráveis. Sentei-me. Firme. Serena. Como você conseguiu esse horário na minha agenda? Ele mexeu-se, desconfortável. Sua mãe pode ter mencionado que vocês tinham escritórios aqui. Achei que, dada a nossa história. Interrompi, você deveria saber que eu não tolero quem me subestima. Eu nunca disse. Você disse, sim. Literalmente, tecnologia é um mundo de homens, querida. Talvez consultoria seja mais o seu perfil. Lá eles estão contratando mulheres. Apertei o interfone. Maya, por favor, acompanhe o Sr. Harrison até a saída. E atualize os protocolos de segurança. Enquanto ele era conduzido para fora, meu compromisso verdadeiro das 9 horas chegou. Sarah Tin. A lendária investidora de risco conhecida por apostar em startups unicórnios. Ela acenou com a cabeça na direção da figura de William que se afastava. Tudo certo por aqui? Apenas corrigindo velhos equívocos, respondi com um sorriso, abrindo nossa apresentação. Vamos falar de futuro em vez de passado? A reunião com Sarah foi excelente. Mas aquilo era apenas o aquecimento. Ao meio-dia, a primeira reunião do conselho desde a publicação da Forbes. Entrei na sala cheia. Os investidores, em sua maioria homens mais velhos, alguns dos quais haviam duvidado de mim no início, endireitaram-se nas cadeiras assim que me viram. Engraçado como alguns bilhões de dólares mudam a postura das pessoas. Antes de começarmos, disse, assumindo meu lugar à cabeceira da mesa, vamos abordar o óbvio. Sim, o artigo da Forbes foi estratégico. Sim,
o timing foi calculado. E não, isso não muda nada na forma como operamos. Marcos, meu CFO, iniciou a apresentação dos números do trimestre. Os gráficos pareciam cordilheiras. Altos, consistentes, inquestionáveis. Como vocês podem ver, continuei, nossa decisão de operar em modo furtivo enquanto construíamos nossa base tecnológica foi acertada. Não estamos apenas liderando o mercado. Nós somos o mercado. Um dos primeiros investidores, o mesmo que já sugerira que eu trouxesse um CEO mais experiente, pigarreou. Os números são impressionantes. Mas essa exposição muda as coisas. A sua família. Minha família, interrompi com calma e irrelevante para as operações desta empresa. Projetei o próximo slide. O que importa agora é nosso próximo passo, Projeto Nexus. A sala ficou em silêncio total. Todos ouviam atentamente enquanto eu descrevia a nova arquitetura de inteligência artificial que faria nosso sucesso atual parecer apenas uma introdução. No meio da apresentação, Maia se aproximou e discretamente me entregou um bilhete. Sua irmã está no saguão. Diz que não vai embora até você falar com ela. Continuei a apresentação normalmente, mas mandei uma mensagem rápida para a segurança. 5 minutos depois, Emma foi escoltada até a menor sala de reuniões do prédio, aquela com as cadeiras propositalmente desconfortáveis. Após o término da reunião do conselho, revisei contratos com calma antes de ir encontrá-la. Ela já esperava há quase 2 horas. O penteado, antes impecável, começava a desmanchar. A bolsa prada era abraçada contra o corpo como se fosse um escudo. Sério, Ellie? Disparou assim que entrei. Você não podia, sei lá, avisar a segurança quem eu sou? Sua própria irmã. Eles sabem exatamente quem você é, respondi, sentando-me com tranquilidade. É por isso que seguiram o protocolo. Ela perdeu parte da pose. A postura relaxou, o tom ficou mais baixo. A mamãe está chorando, sabia? Papai nem foi trabalhar hoje. Eles se sentem traídos. Traídos? Levantei uma sobrancelha. Pelo meu sucesso? Pela minha independência? Ou porque não podem levar crédito por nada disso? Não é assim? Somos uma família. Devíamos ter feito parte disso tudo. Como você me incluiu na sua vida? Perguntei, encarando-a. Todos aqueles jantares de família onde você e James monopolizavam as conversas sobre suas conquistas. Todos aqueles eventos em que a mamãe dizia: essa é Emma, minha filha, e apontava para mim como: essa é a Alexandra. Emma hesitou. Mexeu-se na cadeira. Isso não é justo. A gente não sabia porque você nunca contou. Você sempre esteve ocupada demais, se sentindo superior para enxergar o que estava bem na sua frente. Mas agora, ela olhou ao redor, para a sofisticação do lugar. Agora que sabemos, não dá para recomeçar? James adoraria colaborar. Ah, sim, o James disse, pegando meu tablet. Abriu o histórico de propostas dele, 3 startups fracassadas, 2 advertências da SEC por práticas duvidosas e um fundo fiduciário evaporando mais rápido que a paciência de um investidor experiente. Esse James? O rosto de Emma ficou vermelho. Como você sabe disso? Eu sei tudo sobre qualquer um que tenta se aproximar da minha empresa, respondi. Inclusive que ele passou os últimos 2 anos me difamando entre investidores. Acho que ele chamou minha empresa de brincadeira de principiante. A bolsa prada escorregou das mãos dela. Ele não faria isso. As gravações são bem claras. Levantei-me. Agora, se me dá licença, eu tenho uma empresa para administrar. Espera. Ela agarrou meu braço. O que você quer? Um pedido de desculpas? Tá bom, me desculpa. Todos nós sentimos muito. Só, não nos exclua. Olhei para a mão dela, cuidadosamente manicurada, segurando a manga do meu blazer. O mesmo blazer que ela zombou na noite anterior. Eu não quero nada de você, Emma. Esse é o ponto. Eu construí tudo isso sem você. Sem nossos pais. Sem apoio. Sem incentivo. Sem validação. E é exatamente assim que eu vou continuar. Mas, e a família?
Família? Sorri, triste. Minha família teria acreditado em mim mesmo sem os bilhões. Minha família teria perguntado sobre os meus sonhos em vez de descartá-los. Minha família teria me visto como eu sou, não como queriam que eu fosse. A mão dela caiu. E então, meu celular vibrou com outro alerta. Agora, se me der licença, tenho uma reunião com o governador sobre transformar essa cidade no próximo grande polo de tecnologia. Sinta-se à vontade para contar para mamãe e papai. Tenho certeza de que, de repente, eles vão se interessar muito pelo meu projeto pessoal. Saí, deixando Emma sentada na sala pequena, com suas cadeiras duras e silêncio desconfortável. No corredor, Maya me acompanhava com seu tablet na mão. Seus pais vão tentar fazer outra reunião de família hoje à noite, disse ela, sem levantar os olhos da tela. Suas tias já ligaram para 3 repórteres dizendo que foram suas mentoras. Sorri. Deixe que se encontrem. Deixe que falem. O sucesso é a melhor vingança, mas o silêncio. O silêncio é a melhor resposta. As portas do elevador se abriram, revelando Sarah acompanhada de um grupo de investidores internacionais. Pronta para mudar o mundo? Ela perguntou. Ajeitei meu blazer comprado em promoção, já sabendo que ele apareceria no caderno de negócios no dia seguinte como um novo símbolo do poder no setor de tecnologia. Sempre respondi. Afinal, as melhores inovações vêm de quem o mundo preferiu ignorar. Atrás de mim, ouvi os saltos caros de Emma ecoando em direção à saída. O som reverberava como o reflexo de todos os anos de julgamento e rejeição. Mas eu não era mais aquela irmã esquecida. Eu era o futuro. E o futuro, assim como o sucesso, pertence àqueles que o constroem com as próprias mãos. Um mês após a matéria da Forbes virar tudo de cabeça para baixo, eu estava sentada no meu escritório, revisando os relatórios mais recentes do mercado. As ações da Neuratec tinham dobrado de valor. Nossa arquitetura de inteligência artificial estava sendo chamada de revolucionária por líderes do setor. E minha privacidade cuidadosamente protegida tinha sido substituída por um foco público constante. Maya apareceu na porta. Seu pai está lá embaixo. Não tirei os olhos da tela. A mesma resposta de ontem. Hoje está diferente. Sem Mercedes. Sem terno. Ele está de jeans. Isso me fez parar. Richard Bennett, CEO da Bennett Global Consulting, usando jeans em público? Está esperando no saguão há 2 horas, acrescentou Maya. Só, sentado ali. Observando as pessoas trabalharem. Abri o feed da câmera de segurança. Lá estava ele. Meu pai. Menor do que eu lembrava. De jeans e uma camisa simples. Segurando uma pasta de couro desgastada que eu nunca tinha visto antes. Mande ele subir. Enquanto esperava, observei a parede à minha frente, decorada com molduras contendo manchetes históricas. Neuratec anuncia avanço em inteligência artificial quântica. A nova CEO bilionária da tecnologia rejeita tentativas da família de se apropriar do sucesso. Alexandra Bennett, o sucesso não precisa de permissão. A última era de uma entrevista em que, finalmente, falei abertamente sobre minha família. O repórter havia perguntado por que eu havia escondido meu sucesso deles. Minha resposta viralizou. O sucesso não precisa de permissão. Nem de validação. Nem de aprovação familiar. Ele só precisa de visão. E de persistência. Meu pai entrou sem dizer palavra. Diferente da presença dominante de sempre, ele apenas observou. Olhou para os quadros brancos cobertos de algoritmos complexos, para os monitores exibindo índices globais, para a vista da cidade que ele achava conhecer tão bem. Sua mãe ainda arruma um lugar para você na mesa do jantar, ele disse, depois de um longo silêncio. Toda quinta-feira. Só por precaução. Apontei para a cadeira à minha frente. Ele se sentou com calma, apoiando a pasta surrada no colo. Estive pensando, começou ele sobre a sua feira de ciências da 5ª série. De todas as coisas que ele poderia ter dito, essa era a última que eu esperava. Você construiu uma rede neural rudimentar, continuou. Usou para prever padrões climáticos. Enquanto os outros tinham vulcões de bicarbonato ou feijões crescendo no algodão, você tinha algoritmos.
Ele esboçou um sorriso discreto. Você ganhou o primeiro lugar. Mas eu perdi. Tinha uma reunião do conselho. Sabe do que eu me lembro? Do que não me lembro. Não me lembro de uma única vez em que tenha te perguntado como aquilo funcionava. Ou porque você se interessava por inteligência artificial. Ou o que você sonhava em criar. Ele abriu a maleta e tirou uma pilha de papéis, cuidadosamente organizados. Então, eu fiz algumas pesquisas. Espalhou os documentos sobre a minha mesa. Patentes, artigos acadêmicos, propostas iniciais de negócios. Era o meu trabalho, o meu rastro, reunido com precisão. Coisas que eu achava que ninguém da minha família jamais havia se importado em ver. Você registrou sua primeira patente aos 19, disse ele. Criou seu primeiro protocolo de inteligência artificial aos 22. Lançou 3 startups bem-sucedidas, com nomes diferentes, antes da Neuratech. Ele hesitou, como se o peso da descoberta o puxasse para fora do que era familiar. E enquanto isso, nós achavam que eu estava só sendo difícil? Completei, encontrando seus olhos. Ele assentiu, com vergonha. Estávamos errados. Eu estava errado. O silêncio entre nós foi denso. Não um silêncio hostil, mas cheio de tudo que nunca foi dito. Você sabia? Ele perguntou, quase num sussurro. Que sua mãe começou a fazer um curso de programação. Coisas simples. Mas ela diz que quer entender o que você construiu. Ela tem lido sobre ética e inteligência artificial. Sorri, surpreso e tocado. Até o James, bom, ele tem tentado fazer um pitch para alguns dos meus concorrentes. Interrompi, o tom mudando. Usando a ligação comigo como moeda. O rosto dele se fechou. Eu não sabia disso. Tem muita coisa que você não sabia. Não quis perguntar. Não quis ver. Ele assentiu devagar, aceitando sem resistência. Sua mãe quer organizar um jantar em família. Para comemorar o seu sucesso. Como aquele último jantar em família? Aquele em que todos estavam reunidos, para intervir na minha vida? Ele balançou a cabeça. Não. Então o que é isso? Ele tirou mais um item da maleta. Uma foto. Era antiga. Eu, na minha feira de ciências da 5ª série, em pé ao lado do protótipo de rede neural que montei. Pequena, séria, determinada. Completamente certa de quem eu era e para onde queria ir. Quando foi que a gente parou de te enxergar? Ele perguntou, a voz embargada. Quando foi que trocamos o orgulho pelo julgamento? Fiquei olhando para a foto. Lembrei da sensação de criar algo do zero. Da excitação. Da decepção por eles não estarem lá para ver. Sabia que aquele projeto acertava padrões climáticos com 76% de precisão? Impressionante, para uma criança do ensino fundamental. Quer saber qual é a taxa de precisão da Neuratech hoje? Ele ergueu o olhar, genuinamente interessado. Qual é? Girei meu monitor e mostrei os dados recentes dos testes internos. 99,997%. A gente não está mais só prevendo o clima. Estamos modelando mudanças climáticas, antecipando tendências de mercado, mapeando movimentos populacionais. Ajudando governos a se prepararem para desastres antes que aconteçam. Ajudando empresas a se adaptarem antes que quebrem. Estamos, literalmente, salvando vidas. Pela primeira vez, vi compreensão de verdade nos olhos dele. Não sobre o dinheiro. Nem sobre o reconhecimento. Mas sobre o que eu realmente construí. Ele se inclinou um pouco, a voz mais baixa. Me mostra? Me ajuda a entender? Hesitei por um momento. Depois me levantei e fui até o maior quadro branco da sala. A base é uma via neural simples, comecei a desenhar, mas a diferença está aqui, o processamento quântico. E por uma hora, talvez mais, eu expliquei o trabalho da minha vida. Para o homem que, por tanto tempo, achou que não valia a pena perguntar. Ele fez perguntas. Boas perguntas. Daquelas que mostram que ele realmente estudou, que foi atrás. Quando terminei a explicação, ele ficou em silêncio por um longo momento.
Tenho outra confissão, disse enfim. A Bennett Global está com problemas. Respirei fundo, esperando por isso. O modelo antigo de consultoria já não funciona. As empresas querem inteligência artificial, querem análise preditiva. Eu sei, respondi. Suas ações caíram 40% no último trimestre. Ele deu uma risada curta, surpresa e resignação misturadas. Claro que você sabe. Provavelmente soube disso antes de mim. Se ajeitou na cadeira, olhando firme. Mas eu não estou aqui para pedir nada. Nem ajuda, nem dinheiro, nem contatos. Estou aqui para dizer que estou orgulhoso de você. Não pelo sucesso. Mas porque você teve coragem. Coragem de construir algo que ninguém teve visão de enxergar, muito menos nós. Levantei-me e fui até a janela, observando a cidade onde construí meu império em silêncio, longe dos olhares familiares. E se o próximo jantar em família fosse aqui? Falei devagar. Aqui no meu prédio. Mas antes eu faço um tour com eles. Mostro o que realmente faço. Nada de suposições. Nada de julgamentos. Só realidade. Eles vão gostar disso, ele respondeu com cuidado. Eu vou gostar disso. Me virei para encará-lo. Uma condição. Ele assentiu, esperando. Cada um vem por seus próprios méritos. Sem acompanhantes. James não é bem-vindo. Ele não hesitou. Entendido. De qualquer forma, Emma está começando a perceber quem ele realmente é. O último investimento genial dele custou caro para eles. Eu sei, disse. Comprei a dívida deles semana passada. Via uma subsidiária. As sobrancelhas dele se arquearam. Você comprou? Comprei. Mas, por quê? Porque a Emma ainda é minha irmã. Ela precisa resolver a própria bagunça. Mas eu não vou deixá-la afundar. Voltei à minha cadeira. Suspirei. Família é complicada. Sucesso não resolve isso. Só te dá o poder de criar limites melhores. Ele se levantou, pegou a maleta com mais leveza do que quando chegou. Quinta-feira às 7. Quinta-feira às 7. Diga à sua mãe para usar sapatos confortáveis. Ele sorriu. O prédio é grande. Parou na porta. Aquele artigo. Aquele que diz que o sucesso não precisa de permissão. Vou emoldurá-lo. Colocar no meu escritório. Para nunca esquecer como se parece uma liderança de verdade. Depois que ele saiu, Maya entrou com minha agenda da tarde e um café fresco. Sua mãe já ligou 3 vezes sobre quinta-feira, disse ela com um sorriso contido. E a Emma enviou flores. Doe as flores, respondi. Maya, cancele minha agenda de quinta-noite. Está na hora de mostrar à minha família o que eu realmente construí. Naquela noite, como de costume, fiquei trabalhando até tarde. E acrescentei mais uma moldura à parede do meu escritório. CEO de tecnologia redefine negócios familiares. O sucesso é o melhor professor. Logo abaixo dela, pendurei aquela velha fotografia da feira de ciências. A menina de olhos grandes e sonhos maiores, que um dia se tornaria a mulher capaz de transformar o mundo da tecnologia. Às vezes, a parte mais difícil do sucesso não é construir um império. É fazer com que os outros enxerguem quem você se tornou, e não quem eles imaginavam que você seria. Enquanto olhava pela janela, vendo as luzes da cidade brilharem nos mesmos prédios onde minha tecnologia já operava em silêncio, eu sorri. Quinta-feira prometia ser interessante. Mas, dessa vez, não seria eu quem teria algo a provar. Isso já ficou no passado. Agora era a vez deles.